Será que você é quem você realmente acha que é? Ou você está apenas reagindo diante das circunstâncias da vida? Fica aqui com a gente que hoje o vídeo vai ser sobre autoconhecimento. Olá, eu sou a Érica Carvalho, eu sou terapeuta especialista em EFT e professora na CETAR. Olá, eu sou Daniel Carvalho, sou reflexoterapeuta e professor de reflexologia. Daniel, por que é tão importante ter o autoconhecimento? O autoconhecimento ele colabora em vários mecanismos da nossa vida. Muitas vezes a gente tem um padrão de comportamento onde a gente está agindo por uma dor, ou melhor dizendo, reagindo diante de uma determinada circunstância. Quando eu sei quais são as minhas dores emocionais, quais são os gatilhos e quais são os meus recursos, eu consigo ter o autoconhecimento para poder me ajudar. Se eu não sei como eu ajo ou como eu reajo diante de algumas circunstâncias, eu acabo sendo meio refém de tudo aquilo que está acontecendo. Parece que tudo é um acaso, mas eu acabo repetindo sempre as mesmas circunstâncias, trocam os personagens, mas as histórias elas acabam se repetindo. Então o autoconhecimento ele colabora para que eu entenda quais são os meus padrões emocionais, quais são os meus recursos e quais são as minhas dores. Então, na verdade, o autoconhecimento, ele vai dar essa clareza em todas as áreas da nossa vida, é isso? Sim, em todos os aspectos, na questão de relacionamentos, na questão profissional, na questão financeira. Então, muitas vezes, se eu entender como a minha mente funciona para o lado financeiro, eu vou conseguir entender os mecanismos por detrás disso. Então, o autoconhecimento, ele colabora. Às vezes, tem pessoas que não conseguem guardar dinheiro, tem pessoas que não conseguem, só trabalham para pagar contas, mas não entendem que é necessário um autoconhecimento para mudar esse padrão. Então, quando eu vou em busca de informações para saber quem eu sou, como minha mente ela trabalha, eu posso usar todo esse conhecimento a meu favor. Quando você fala aí da mente trabalhando, seria então inconsciente? Sim, é um padrão inconsciente, mas a gente vai agindo conscientemente, acreditando que nós estamos tomando todas as decisões conscientemente, mas na maioria das vezes ela vem de informações que já estão no nosso inconsciente. Então, na verdade, de uma forma geral, todos nós precisamos fazer essa busca pelo autoconhecimento? Isso colabora bastante para que eu possa saber como lidar com as circunstâncias do meu dia a dia, né? O que eu costumo dizer é, nós precisamos viver a vida, não ficar buscando conflitos. Mas quando existem conflitos que estão se repetindo, conflitos que eu não estou sabendo como lidar com eles, talvez eu precise de uma busca para entender quais são os meus padrões, qual é o meu perfil de personalidade, quais são os gatilhos que fazem com que eu haja de uma determinada maneira. Porque quando eu me conheço melhor, eu consigo me trabalhar isso nesse sentido? Exatamente, quando eu me conheço melhor. Então, de repente, a gente entrou numa discussão aqui e eu já sei que hoje eu tô com muita raiva. Geralmente, quando eu tô com muita raiva, eu ajo de determinada maneira. Então, eu já tô percebendo que alguma coisa tá saindo do eixo. Então, é melhor eu já criar mais clareza sobre tudo isso e ter mais percepção do meu corpo para saber como lidar. Então, muitas vezes, nós temos gatilhos de padrões comportamentais, às vezes com grito, quando a gente se sente pressionado. E como que a gente vai lidar com isso? Então, o autoconhecimento vai colaborar com isso. E como acontece esse processo do autoconhecimento, Daniel? Como que eu começo a me conhecer melhor? No caso aqui da reflexologia, a gente tem algo que colabora muito a nosso favor, que é a análise da personalidade através dos pés, que ali eu consigo entender os conflitos que ali habitam, consigo entender ali quais são os recursos que essa pessoa tem, se ela está conseguindo trabalhar o potencial dela ou não. Então, a análise da personalidade, ela colabora no autoconhecimento para que a pessoa entenda. Então, por exemplo, tem pessoas que não gostam de ser mandadas. Na verdade, ninguém gosta de ser mandado, mas existe uma sinalização no pé de quando essa sinalização ela é muito forte. Então, quando a pessoa ela se sente mandada, ela tem uma tendência de entrar num padrão de rebeldia, de não fazer aquilo que a pessoa está falando, mesmo que aquilo seja para o próprio bem dela. Então, ela precisa aprender
a lidar melhor com isso para que a vida dela ande de maneira mais tranquila, né? E aí, essa informação ela é tão valiosa porque eu preciso aprender a conversar comigo mesmo. Às vezes eu não sei me comunicar com o outro e também não sei como me comunicar comigo. Então eu preciso aprender a me comunicar com o outro e aprender a se comunicar comigo. Mas primeiro, comigo. É interessante porque assim, né? Quando a gente fala de autoconhecimento, eu lembro de muitos momentos da minha vida onde eu pensava, eu não sei nem o que eu quero. Isso é a falta do autoconhecimento, não é? Eu não entendia quais eram as minhas necessidades, quais eram os meus sonhos, eu não tinha essa clareza. É exatamente isso. E às vezes é muito importante, Érica, a gente ter conhecimento, ter algumas clarezas, né? Aonde eu quero chegar, mas também saber o que eu não estou disposto a abrir mão. Então, o autoconhecimento ele ajuda nisso também. O que é um valor muito alto para a minha vida que eu não estou disposto a abrir mão para conseguir conquistar isso que eu quero? Então, o autoconhecimento colabora, então, até em projetos, sonhos, né? Como eu disse no início, impacta em relacionamentos, financeiro, profissional e assim por diante. Então, ele traz também a questão da autorresponsabilidade. Porque Sim. A partir do momento que eu sei quem eu sou, eu consigo assumir o meu papel, é isso? Entender que eu tenho responsabilidade naquilo que acontece na minha vida, né? Não atribuir tudo ao acaso, como se eu fosse refém das circunstâncias. Existem muitas coisas que não estão no meu controle, mas me conhecer faz parte do processo de crescimento como ser humano. Ok. E hoje, quando nós falamos em autoconhecimento, nós temos muitos recursos, né? Livros, palestras, cursos, vídeos, é uma infinidade de recursos. Hoje nós estamos numa era maravilhosa, né? Nós estamos num momento onde, claro que a gente tem que filtrar muito, mas nós temos um acesso a muitas informações que podem colaborar em tudo isso. Interessante. E no processo terapêutico, Daniel, esse autoconhecimento também se dá? Sim. Porque, por exemplo, uma pessoa que tem sentimento de rejeição muito forte, ela não sabe qual é o padrão de comportamento dela. Quando ela vai para a busca desse autoconhecimento, ela tem a dor da rejeição. Como é que ela age? Como é que ela reage? Então, quando você consegue ajudar uma pessoa que vem te procurar nessa questão, puxa vida, eu me sinto rejeitado pelas pessoas, eu me sinto rejeitado pela vida. E aí você começa a dar clareza para a pessoa de quais são os gatilhos por detrás disso, qual o padrão emocional, quais são as dores para ela, ela tem a chance de curar essa dor emocional. Legal, Daniel, foi muito interessante o nosso bate-papo hoje, então, sobre o autoconhecimento. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações e nos sigam também nas redes sociais. Cetar.reflexologia, EFT, Érica Carvalho. Daniel.reflexoterapia. Muita gratidão, um grande abraço e até o próximo conteúdo.